Deus, amém? Você pode se assentar nesta noite. Desde já eu queria cumprimentar os irmãos com a doce paz de Cristo nesta noite, amém? Queria cumprimentar o pastor Jonifer, pastora Jainer, pelo convite, Nós conhecemos há uns 20 e tantos anos por aí, E o pastor Jonifer, ele foi um grande exemplo na minha vida, com certeza. Um exemplo de caráter, de homem de Deus. Na minha adolescência, quando eu estava crescendo na igreja, eu sempre pude ver um espelho no Jonifer, no pastor. Vocês têm um grande pastor aqui hoje, amém? Também o presbítero César, uma bênção de Deus, trabalho lindo, Deus colocou nas suas mãos, amém? Deus seja louvado nesta noite, amém? Quer dizer de mais nada que eu não sou nada, eu não posso fazer nada hoje aqui. As minhas palavras são vãs, mas eu venho aqui em nome de Jesus nesta noite, para falar algo da parte dele nesta noite, amém? Então não olhe para a minha aparência, não olhe para um moço jovem que está aqui em cima hoje, barbudinho, meio feio. Não olhe para o Misa, que é bonitão, mais ou menos também, mais ou menos. Não olhe para isso, apenas escute a voz de Deus nesta noite, amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, verso 12. Glória a Deus, amém? Isaías capítulo 40, versículo 12 em diante. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, e mediu os céus com os dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro, e pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições e ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurá-lo mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para o queimar. Para ele as nações não são nada, na presença dele elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Como ele se parece? Ele não é uma imagem feita por um artista, como ouvires revestes de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhes parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou com uma barraca para neles morar. Ele rebaixa reis poderosos e tira alta autoridades do poder. Eles não são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês podem comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que a fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome, e a força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Amém. Glória a Deus. Nessa noite foi proposto um tema, que é os 12 passos para receber o extraordinário de Deus. Amém? Só que eu quero começar nesta noite a falar de um Deus que é extraordinário.
da sua grandeza. E assim nós entendemos quem Ele é, o seu tamanho, vamos entender o que Ele pode fazer por nós, o que Ele representa na nossa vida. Nós entendemos neste texto e fala que Ele é onipresente, é onipotente, onisciente. Ele está em todo lugar. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele é o poder. Mas a nossa mente, muitas vezes, lendo esse texto, não conseguimos compreender o tamanho que é o nosso Deus. Quem é esse Deus? Aonde Ele mora? Como é que Ele se manifesta? Como é Deus? A mente humana, ela é limitada a entender a sua grandeza. E por mais que eu fale aqui horas e horas, eu não vou conseguir descrever o tamanho deste Deus que nós servimos. Um Deus todo poderoso, que os anjos adoram Ele 24 horas. Um Deus todo poderoso, que está aqui nesta noite, através do seu Espírito Santo. E que hoje nós possamos entender um pouco do seu tamanho, um pouco da sua grandeza. Entender que Ele é tudo em todos, Ele é tudo para todos, e nós somos criados para o adorar, para se reverenciar, para ajoelhar perante dEle todos os dias, e que isso seja um prazer para todos nós, aprender a ter prazer em adorar ao Senhor. E aqui Ele nos fala no versículo 15, para o Senhor todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. E eu começo a imaginar as nações do mundo, todo mundo, todas as pessoas, todo o universo, 7 bilhões de pessoas, são como Ele, como um pingo que cai dentro de um balde. 7 bilhões de pessoas. E eu vou mais além. Aonde está ali o Brasil, com 194 milhões de pessoas naquele pingo? E começa a olhar onde está o Rio Grande do Sul, com 1,5 milhão de pessoas ali naquele pingo de água. Aonde está Canoas, com 332 mil pessoas naquele pingo de água. Eu começo a imaginar, aonde está eu neste pingo de água? Se as nações são como Ele, para Ele como um pingo que cai num balde, aonde está eu neste pingo? E Deus, Ele é tão onisciente, onipresente, onipotente, que Ele está olhando para cada um de nós. Ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Ele sabe o que fazemos, Ele nos cuida. Ele está ao nosso redor 24 horas. E nós podemos nos ajoelhar e chegar diante dEle, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Que Deus grande é esse? Que Deus grande é esse que consegue estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo em vários lugares? Que Deus é esse que nos conhece pelo nome, e que quando dobramos nossos joelhos para orar, Ele está ali do nosso lado. Que Deus extraordinário é esse que nós servimos, e que hoje nós possamos entender um pouquinho mais da sua grandeza, de quem é Deus, de como Ele é poderoso. Ele é o poder, Ele não tem o poder, Ele é o poder, todo o poder. Que Deus grande é este nosso. Mas no verso 26, nós começamos a olhar ali, Deus falando sobre as estrelas do universo. Mas o interessante, olhando para um lado astrológico, que existem mais de 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. E mais 100 bilhões de galáxias. Isso nos dá uma conta aproximada do total de 10 sextilhões de estrelas no universo. Para você entender um pouquinho mais, é o número 10 e mais 21 zeros. Foi isso que o ser humano conseguiu calcular. Com certeza tem muito mais. Existem muitas galáxias também,
A nossa galáxia é a Via Láctea. E a próxima galáxia mais próxima da nossa é Andrômeda, que fica a cerca de 20 milhões de anos-luz. Um ano-luz quer dizer 10 trilhões de quilômetros. E nesses 10 sextilhões de estrelas, Deus nos diz que Ele as chama, cada um pelo seu nome, e todas vêm até Ele. Ele sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Esse é o Deus que nós servimos. Como diz Isaías capítulo 6, versículo 2: e os serafins estavam por cima dele, e tinham 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh Deus, que Deus é esse? E eu fico pensando, se os anjos adoram a Deus 24 horas, por que nós não adoramos Ele? Porque nós muitas vezes não temos prazer em dobrar os nossos joelhos. Não existe nada melhor, não existe nada mais prazeroso do que estar na presença de Deus. Não há nada mais prazeroso do que servir a este Deus Todo-Poderoso. Um Deus que cura, o Jeová Rafá, Jeová Shalom, o Deus da paz. Um Deus que faz tudo por todos. E o mais importante de tudo, de uma cura, de uma libertação, o mais importante, Ele é o Deus da nossa salvação. É o Deus da nossa salvação. Um dia eu vou encontrar o Misael no céu e vou dizer: Misael, tu estás aqui comigo, que bom te ver, Misa. Aonde não terá mais dor, aonde não terá mais tristeza. É isso que Deus nos promete. Aqueles que permanecerem fiel, aqueles que quiserem o extraordinário de Deus na sua vida. Mas para que possamos experimentar o extraordinário de Deus, nós precisamos ser além do normal. Geralmente, nós somos ordinários. Eu não estou xingando ninguém aqui. Nós somos ordinários, que é o contrário de extraordinário. Ordinário, o que é? É uma pessoa comum, dentro do normal, habitual, dentro do que as pessoas esperam. Mas extraordinário não, é diferente. Extraordinário é aquele que vai além da lógica, além do normal. E é isso que Deus nos convida a sermos: servos extraordinários que buscam a Senhor incessantemente, constantemente. Existem crentes ordinários, isso é um fato. E um crente ordinário, ele não ora, ele não jejua, ele não busca Deus. E dessa maneira nunca vai experimentar o extraordinário de Deus, de um Deus extraordinário. Mas aqueles que buscam a Deus, aqueles que se achegam a Ele, acharão a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, em verdade e em espírito. E eu começo a ler aquele texto de João 4:23, onde Deus diz que procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso me preocupa um pouco, irmãos, porque se Deus está procurando, é porque existem poucos que estão adorando a Deus de verdade. E Ele nos convida a mergulhar neste rio, a mergulhar nesse Deus Todo-Poderoso, entender quem é este Deus extraordinário.
E assim nós vamos experimentar o céu extraordinário. Nós vamos experimentar a sua presença doce e agradável. E é o que Ele nos convida hoje, que nós sejamos além do normal, além do comum. É tão difícil hoje convidarmos para fazer um culto de oração, ou fazer um jejum de alguns dias, um propósito. É uma luta constante com a nossa carne, porque a nossa carne não. A nossa carne, ela quer chegar em casa e largar tudo, ligar a TV e ficar até a hora de dormir. É uma luta constante contra a nossa carne. Nós temos que estar em guerra contra a nossa carne todos os dias. E nos levantarmos pela manhã e dizer: eu vou adorar o meu Senhor desde a hora que eu acordo até a noite. Eu vou ser diferente, eu vou ser extraordinário, eu vou buscar a Deus de uma maneira como nunca antes. Eu vou tomar uma atitude hoje, e eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou sangrar os meus joelhos em oração. E então eu vou conhecer este Deus extraordinário. Oh Deus, eu tenho pedido para Deus muito. Deus, nós precisamos mudar as nossas atitudes, Pai. Entender que não há nada melhor, Senhor, do que a Tua presença. Não há nada melhor do que estar em Tua casa, Deus. Como é bom orar, dobrar os nossos joelhos, fechar a porta do nosso quarto, e as horas se passam e nem percebemos. E eu começo a estudar os grandes reformadores do passado, os grandes reformadores que nós encontramos em suas biografias. E eu começo a perceber o quanto a igreja perdeu a essência de buscar a Deus realmente. E hoje eu creio que Deus está levantando homens e mulheres de Deus, homens dispostos a pagar o preço, a conhecer a Deus, a buscar o seu extraordinário. Aqui neste lugar, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus. Eu creio desta forma, com uma fome incessante da sua presença, com uma sede incalculável do seu Espírito Santo. Que Deus é esse? E eu começo a olhar para os reformadores, e começo a dar um exemplo de John Huss, um grande reformador. Ele morreu queimando, por causa do Evangelho, queimado. Só que o detalhe é que ele morreu queimando, cantando e orando. Assim como Paulo e Silas na prisão, eles estavam naquele momento, naquela situação, e eles resolveram a cantar e orar. E o que aconteceu? Eles foram libertos. Quantos estão dispostos a ser grandes homens de Deus aqui nesta noite? A experimentar algo extraordinário de Deus em suas vidas. Eu creio sim que nessa geração Deus está à procura de adoradores, de servos com quem Ele pode usar e contar para pregar o seu Evangelho, para proclamar nessa cidade, nos quatro cantos: Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor. Glória ao teu nome. Martinho Lutero orava 3, 4, 5 horas todos os dias. Assim também como Susana Wesley, mãe de John e Carlos Wesley, ela tinha 19 filhos. Mas o detalhe é que todos os dias ela dizia:
Não importa os meus filhos, eu tenho um compromisso marcado com o meu Deus, todos os dias de falar com Ele. John Knox, um grande reformador escocês, e quando a Inglaterra estava para guerrear contra a Escócia, a rainha faz uma declaração e diz: eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações de John Knox. Homens de oração, homens de entrega, de busca ao Senhor. Assim como Jonathan Edwards, que pregou um grande sermão que conhecemos até hoje, pecadores nas mãos de um Deus irado. Um sermão muito conhecido, e diz a sua biografia, que antes de pregar esse sermão, ele ficou 3 dias sem comer nada, 3 dias sem dormir, e 3 dias orando. E o que aconteceu, que quando ele começou a pregar a palavra de Deus, as pessoas começaram a segurar nos pilares da igreja, achando que o chão ia se abrir, do tamanho da eficácia e do poder da palavra pregada por ele. Hudson Taylor, um grande missionário na China, e sua biografia diz que o sol nunca nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Você quer conhecer a Deus? Tenha uma vida de oração. Você quer conhecer o extraordinário de Deus? Dobre os seus joelhos perante a Ele, e você vai conhecer a Ele. Como diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheceis e prosseguirem em conhecer ao Senhor. Nunca acaba. Até Deus nos tirar deste mundo, nós temos que prosseguir em conhecer a Ele todos os dias. Uma vida de busca, de intimidade, de entrega. E daí quando você falar de Jesus para os seus amigos, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai abrir a sua boca, e não será você falando, mas sim Deus usando a sua boca para falar aos corações. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua doce palavra, a bússola do crente, o manual de vida do crente. Aqui estão todas as respostas para as suas dúvidas. Aqui está a palavra da verdade, como diz em 1 Timóteo, capítulo 1:15, fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Assim como disse Davi, foi bom o Senhor ter passado pelas aflições, porque eu pude aprender dos teus preceitos, Deus. E mais vale a lei que procede da tua boca do que todo ouro e toda prata. Que nós possamos amar a palavra de Deus, que nós possamos amar a sua verdade, amar a sua lei, os seus mandamentos. Os mandamentos não é algo ruim que Deus impôs sobre o homem, não. É algo maravilhoso, é uma forma diferente do homem viver, com harmonia, com respeito um ao outro. Como Jesus depois resume os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, este Deus que tem um amor extraordinário, que nós não conseguimos entender. Que amor é esse? Como cantamos, Senhor, nos ensina a te amar. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a ter prazer em estar na tua presença, Pai. Nos ensina a ter prazer, Deus, em buscar o teu extraordinário, Senhor.
Nos ensina a ter prazer, gozo, alegria, Deus, em estar na Tua casa todos os dias. Não há nada melhor, não há nada comparável à doce presença do Espírito Santo. É tudo que nós precisamos. É a presença do Espírito Santo em nós. E quando nós temos o Espírito Santo, nós caminhamos na rua, nós tomamos decisões baseadas no Espírito Santo. Nós temos uma intimidade tão grande com Ele, que nós não damos um passo sequer sem antes falar com o Espírito Santo, sem antes falar com o nosso Deus. E assim nós prosseguiremos em conhecer a Deus, conhecer mais dEle. Um Deus que é extraordinariamente grande e poderoso, um Deus incalculável, imensurável, incrível, soberano, poderoso. É Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus eterno, todo-poderoso, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele é aquele que veio e há de vir buscar a sua noiva. Este é o Rei da Glória. Este é o Rei da Glória. Que hoje nós temos o privilégio de ouvir a Sua palavra mais uma vez, e Ele nos chamar para uma vida de intimidade, para uma vida de entrega a Ele. É um privilégio. Nós temos a oportunidade de conhecer o extraordinário de Deus. É um privilégio. Nós não merecíamos nada disso. Somente pela graça de Deus, um favor não merecido. Nós não merecíamos nada, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, assim como um pai se compadece do seu filho, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele é cheio de compaixão e misericórdia. E desta mesma misericórdia aconteceu com Jesus naquele momento, com a viúva de Naim. Jesus se encheu de misericórdia por aquela mulher, que é o texto que os irmãos têm usado aqui. Aquele texto é algo tão lindo, é algo tão maravilhoso, a revelação que Deus nos dá através daquele texto. Jesus está vindo com o seu povo alegre e feliz, porque outrora Deus acabaste de fazer um grande milagre. E eles estão entrando naquela cidade de Naim, e há um contraposto naquele momento, uma coincidência talvez, nós pensamos assim, está vindo um cortejo fúnebre, aonde está ali tristeza, dor, que representa a morte, e está vindo do outro lado Jesus, alegre, feliz, que representa a vida, e Jesus está vindo, caminhando, está alcançando eles, encontra eles e para. E nós pensamos, essa mulher precisa de um milagre. Não conseguimos imaginar o tamanho do sofrimento daquela mulher, porque vai muito além de perder um filho somente. Aquela mulher, ela tinha uma decisão para tomar depois que ela sepultasse o seu filho. Ela tinha uma decisão a fazer. Naquele tempo, a mulher, ela dependia do seu marido. A mulher não podia trabalhar e ganhar o seu sustento. Não tinha como. E quando essa mulher se tornava viúva, então ela se tornava dependente do seu filho mais velho. E quando morre o filho mais velho, o que acontece? Acontece que ela tinha duas opções: ou ela virava prostituta, ou ela virava uma mendiga. E por isso vai muito além daquela dor dessa mulher, porque isso significa que ia acabar a vida dela, ia acabar o seu caráter, ia acabar a sua vida. E Jesus olha para ela com compaixão e ressuscita o seu filho. Ele se levanta. E dessa mesma maneira, hoje, talvez, há um contraposto aqui nesta noite.
de pessoas que talvez precisam ser ressuscitadas espiritualmente por Deus. Mas hoje Jesus Cristo está aqui nesta noite, e Ele vai nos levar a nos conduzir a ter prazer na sua presença. Vamos ressuscitar o nosso espiritual hoje, e nós vamos começar a dobrar os nossos joelhos, vamos começar a levantar a nossa voz aos céus e clamar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Hoje talvez Deus nos convida a voltarmos para eles novamente, a servi-lo a Ele como convém, como o homem precisa e necessita. Nós precisamos adorar este Deus. Nós precisamos adorar este Deus todos os dias. Isso vai se tornar uma prática na sua